Você já reparou que o tempo não faz barulho? Ele não grita, não te chama, não bate na sua porta para te lembrar que ele está passando. O tempo não precisa disso, porque ele simplesmente vai. A vida corre, e corre em silêncio. Ela não te pergunta se você está pronto. Ela não te espera organizar sua cabeça, suas contas, seus traumas, suas desculpas. Enquanto você acorda, bocejando, enrolando, abrindo o celular como se o mundo tivesse parado para te esperar, o tempo tá lá, correndo, implacável. Ele não negocia, não discute, não recua. Você percebe? Olha ao seu redor. Quantos sonhos estão sendo enterrados nesse exato momento, sem cerimônia, sem despedida, sonhos que nunca saíram da cabeça de quem teve medo, daqueles que acreditaram que um dia chegaria. Mas um dia não existe, nunca existiu. E quem vive esperando um dia só percebe que estava errado quando já não tem mais tempo para fazer nada. O problema é que a vida não te avisa, ela não te manda um alerta dizendo: atenção, seus dias estão acabando. Não, ela simplesmente segue e você acha que está vivendo, acha que acordar, trabalhar, comer, assistir qualquer coisa, rolar a tela, dormir e repetir é viver. Mas não é. Isso não é viver, isso é sobreviver no modo automático, é existir no piloto automático, enquanto a vida de verdade passa por você. Sabe aquele plano que você fala para todo mundo? Sabe aquele discurso bonito que você conta para si mesmo, dizendo que um dia vai fazer? Pois é, enquanto você fala, enquanto você sonha, o tempo escorre, como areia entre os dedos de quem não tem força para fechar a mão. E o mais cruel é que ele não volta. Não existe botão de reiniciar. Não existe segunda chance para o que você desperdiça hoje. O ontem é um corpo que não respira mais. E o amanhã é uma ilusão vendida para te deixar confortável hoje. O tempo não liga para o seu medo, não se importa com a sua insegurança. Ele não sente pena porque você está cansado, perdido, confuso, frustrado. O tempo não tem piedade de quem procrastina. Ele simplesmente faz o que sempre fez, passar. E se você não percebeu isso até agora, olha bem. Olha no espelho. Percebe como o rosto já não é mais o mesmo? Percebe como as coisas que você dizia que faria ainda estão no mesmo lugar? Percebe como a vida está diferente e mesmo assim você segue vivendo como se ela não estivesse passando? Sabe qual é a verdade? A vida nunca foi feita para quem espera. Ela foi feita para quem tem coragem, para quem levanta mesmo sem vontade, para quem age mesmo com medo, para quem entende que ou você faz ou você é feito, porque a vida te molda. Ela te esculpe, e quando você não toma as rédeas, ela faz isso por você. E te garanto, você não vai gostar do que ela esculpir. Cada segundo, cada minuto, cada dia que você deixa passar, nunca mais volta. E quando você finalmente perceber isso, talvez seja tarde demais. Ou talvez você esteja ouvindo isso exatamente no momento em que precisava ouvir. No momento em que ainda dá tempo. No momento em que você pode se renovar. Mas isso só você pode decidir. O relógio está correndo, e você vai continuar fingindo que não percebe? A vida te enganou, e talvez você ainda nem tenha percebido. Te fizeram acreditar que estava tudo bem viver assim, acordando, cumprindo tarefas, pagando boletos, sorrindo quando na verdade queria gritar e fingindo estar bem, enquanto tudo dentro de você desaba em silêncio. Te ensinaram que basta esperar, que basta ter fé, que o universo, Deus, o destino, qualquer força invisível, vai um dia olhar para você e magicamente tudo vai mudar. Mentira. Uma mentira que você acreditou. E pior, continua alimentando todos os dias. Sabe o que mais te mantém preso? As distrações. Porque enquanto você se perde no feed, enquanto você vive anestesiado em vídeos, séries, memes, fofocas, vidas alheias, você não percebe que o tempo tá te sugando. Você não percebe que está trocando sua própria existência por segundos de dopamina barata. Você acha que está vivendo, mas na verdade está só evitando viver. Você preenche sua cabeça com qualquer coisa, qualquer porcaria que te impeça de pensar sobre quem você se tornou. Porque encarar isso dói. Dói perceber que você não é
nem metade do que sonhou ser. Dói saber que talvez você tenha se tornado exatamente aquilo que mais temia. Uma pessoa medíocre, simplesmente mais um. Olha para sua vida. Quantos dias você viveu no automático? Quantas vezes você acordou e nem sabe dizer o que fez nas últimas 24 horas? Quantas vezes a semana passou e você nem percebeu? O mês acabou e parece que começou ontem. O ano virou e tudo que você disse que faria ficou para depois. Sabe por quê? Porque você está vivendo a ilusão de que sempre tem tempo, de que tá tudo bem esperar, de que amanhã vai ser diferente. Não vai, porque amanhã você vai acordar e fazer exatamente o que faz hoje. O mesmo ciclo, a mesma fuga, a mesma anestesia. E enquanto você corre para não encarar sua própria realidade, o tempo corre mais rápido ainda. Ele não se cansa, não se distrai, não perde. Você virou um fantasma dentro da própria vida. Alguém que existe, mas não vive, que respira, mas não sente, que acorda, mas não desperta. E sabe qual é a parte mais cruel? É que você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Sabe quando sente aquele vazio? Quando deita na cama, olha pro teto e aquele silêncio vira um grito dentro da sua cabeça? Pois é, isso é a sua alma, te implorando para acordar. Mas você ignora, coloca o fone, aumenta o volume, liga qualquer coisa, só para não ouvir esse grito. Porque encarar dá medo, assusta perceber que ninguém vai fazer isso por você. Você é o seu próprio problema e é a sua única solução. As pessoas vivem como se fossem imortais. Acham que podem desperdiçar anos, décadas, porque sempre vão ter mais tempo. Não vão. O tempo não te deve nada. A vida não te deve nada. Ninguém te deve nada. Se você não levantar, se você não quebrar essa ilusão, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. O que você está sentindo agora, enquanto ouve isso, não é desconforto. É a verdade batendo na sua porta e te avisando. Ou você desperta, ou você apodrece. Porque a ilusão que te mantém confortável hoje é a mesma que vai te enterrar amanhã. É duro ouvir isso, mas é a mais pura, crua e brutal verdade. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer na sua vida, te puxar pela mão, te tirar desse buraco e construir por você a vida que você sonha. Essa fantasia só existe na sua cabeça e talvez seja ela que te mantém exatamente onde você tá. Você espera que seus pais entendam, espera que seus amigos te motivem, espera que o amor da sua vida apareça e te cure, espera que a sorte mude, que a vida olhe para você e do nada tudo se transforme. Mas a vida não funciona assim. Ela não tem pena, ela não liga pro seu cansaço, não se importa se você tá perdido, quebrado, desmotivado ou triste. Ela simplesmente segue, indiferente, fria, implacável. E o mais cruel é que no fundo você já percebeu isso. Você olha pros lados e percebe que ninguém tá vindo, ninguém tá chegando pra te resgatar. Sabe por quê? Porque cada pessoa tá ocupada, tentando não se afogar na própria vida. Ninguém tem tempo pra te carregar, ninguém tem energia pra viver sua vida, além da própria. E não adianta culpar, não adianta apontar, não adianta esperar, porque enquanto você espera, o tempo te atropela. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Se você não se levantar, você vai ser atropelado pela própria existência. O mundo não se importa se você tá bem. O mercado não se importa se você tem medo. As contas não se importam se você tá triste. A vida não pausa porque você tá confuso. Ela segue, sem dó, sem pausa, sem manual. E se você não acordar para isso, vai passar a vida inteira olhando para os outros, assistindo, observando quem teve coragem de fazer, de tentar, de cair, de levantar. Enquanto você vai colecionando desculpas, explicações bonitas, discursos prontos, que ninguém quer ouvir, que no fundo, nem você acredita mais. E sabe o que vem depois? Vem o arrependimento. O peso esmagador de perceber que você poderia, que dava, que não era sorte, que não era sobre talento, dinheiro, ajuda, oportunidade. Era sobre você, só você. E aí, não tem mais volta. O tempo que você desperdiça, ninguém devolve. Você precisa entender de uma vez por todas, não existe salvador. Ninguém vem. E isso não é uma maldição, isso é liberdade. Porque se ninguém vem, significa que só depende de você. E quando você entende isso, quando você aceita isso, o jogo muda. Você para de esperar, você para de reclamar, você para de justificar sua própria mediocridade e começa a construir.
a levantar, a bater de frente com o mundo, a fazer o que tem que ser feito, com medo, com dor, com dúvida, mas faz. Porque quem espera, morre esperando, e quem age, constrói. O mundo não vai te salvar, o universo não vai te salvar, Deus só estende a mão para quem levanta do chão. No final das contas, ou você se torna o seu próprio salvador, ou você aceita morrer como vítima da própria covardia. Você sabe, o que te prende não é o mundo, não é a falta de dinheiro, não é o governo, não são seus pais, nem seus traumas. O que te prende é a mentira que você mesmo escolheu acreditar, a mentira que você repete toda vez que sente medo, toda vez que a vida te pressiona, toda vez que você olha no espelho e percebe que se transformou em tudo aquilo que jurou que não seria. E para não encarar essa verdade, você cria histórias que te anestesiam, que te protegem do desconforto de perceber que o problema sempre foi você. Eu não tenho tempo. Mentira. Tempo é questão de prioridade, e se você não prioriza sua própria vida, ela te atropela. Eu não sei por onde começar. Mentira, você sabe sim. Lá no fundo, você sempre soube, mas finge não saber, porque começar significa assumir que não tem mais desculpas. Eu não tenho motivação. Mentira. Você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina, de fazer, mesmo sem vontade, de agir, mesmo no desconforto, de parar de romantizar o processo e encarar que crescer dói. Eu sou assim. Mentira, você não é assim, você está assim. Ser humano não nasce preguiçoso, procrastinador, covarde, acomodado. Isso é construção, e se foi construído, pode ser desconstruído e reconstruído. Mas para isso, você precisa ter coragem de destruir a mentira que você conta para si mesmo. Porque cada vez que você diz, não dá, cada vez que você diz, não é para mim, cada vez que você diz, um dia eu faço, você está assinando o contrato da sua própria mediocridade. E o pior é que essa mentira te conforta, porque ela te protege da responsabilidade, ela te permite colocar a culpa no mundo, nas circunstâncias, no passado, no outro. É mais fácil dizer que não tem tempo do que admitir que você escolheu gastar horas rolando tela, assistindo quem está vivendo, enquanto você foge de viver. É mais fácil dizer que não sabe como fazer do que ter a humildade de aprender, de começar pequeno, de parecer burro, de errar, de cair e mesmo assim continuar. É mais fácil viver essa mentira do que encarar a dor de se tornar alguém que você nunca foi. Sabe por quê? Porque a transformação dói. Mudar não é confortável, não é bonitinho, não é romântico, é guerra. Guerra contra quem você é hoje. Mas se você não declarar essa guerra, você vai passar a vida inteira prisioneiro de uma história que você mesmo criou. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que ninguém te prendeu, que não era o mundo, que não eram os outros, que não era o destino. Era você. Você se segurando, se sabotando, se prendendo. E tudo por medo de encarar que a única coisa entre quem você é e quem você poderia ser é a mentira que você conta para si mesmo todos os dias. A verdade é que você já está morrendo e talvez, só talvez, ainda não tenha percebido. A vida não é infinita. Você acorda todo dia fazendo as mesmas coisas, pensando que tem todo o tempo do mundo, mas não tem. A cada amanhecer, você está um pouco mais perto do fim. Cada respiração é uma respiração a menos. Cada batida do seu coração te leva para mais perto do último suspiro. E não, isso não é drama, isso não é exagero, isso é fato, é realidade, é a única certeza que você tem na vida, você vai morrer. Mas sabe o que é ainda mais cruel? Não é a morte que te destrói, o que te mata é esse jeito que você vive, essa rotina miserável, esse ciclo sem fim de acordar, trabalhar, se distrair, dormir e repetir, repetir, repetir. Você não percebe, mas já está morrendo, desde o dia em que decidiu parar de sonhar, parar de se desafiar, parar de se movimentar, parar de ser protagonista da própria existência. Você virou um fantasma, alguém que existe, mas não vive, alguém que respira, mas não sente, que anda, mas não chega a lugar nenhum. A morte não acontece no último suspiro. A morte
começa no primeiro dia em que você aceita viver no automático, aceitar uma vida que não te representa, se conformar, se acomodar, se esconder atrás de desculpas, de distrações, de ilusões. Sabe aquele vazio que você sente quando tudo está aparentemente normal, mas por dentro algo te aperta? Aquela sensação de que falta alguma coisa, de que tem algo errado, de que você não está onde deveria estar? Pois é, isso é sua alma te avisando, você já está morrendo. O problema é que você se acostumou a viver cansado, se acostumou com a ansiedade, com a frustração, com a insatisfação, com a dor disfarçada de tá tudo bem. Você aprendeu a colocar um sorriso no rosto, quando na verdade, por dentro, você tá afundando. Sabe o que é isso? É o preço de viver uma vida que não é sua, de vestir máscaras todos os dias, de fingir que tá tudo certo, quando no fundo, você sabe que tá tudo errado. O tempo não te avisa. Ele só passa e você vai adoecendo, silenciosamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Cada dia que você acorda e escolhe não fazer nada por você, você morre um pouco mais. E não existe nada, nada mais assustador do que acordar um dia, olhar para trás e perceber que você morreu, muito antes de morrer. E agora eu te pergunto, até quando você vai continuar se deixando morrer em vida? Até quando vai aceitar ser só mais um nome numa multidão de pessoas que respiram, mas não vivem? Porque se você não fizer nada, se você não se levantar, se você não quebrar esse ciclo, se você não se olhar no espelho e tiver a coragem de dizer: acabou. Acabou essa versão fraca, acabou essa história de vítima, acabou essa vida de quem só espera, só reclama, só sobrevive. Se você não fizer isso, então aceite. Aceite que você já está morrendo e que o resto é só questão de tempo. Chegou a hora. A vida te colocou exatamente aqui, nesse momento, nesse exato segundo, diante da única escolha que realmente importa: morrer como ninguém ou renascer como alguém. Porque no fim, tudo se resume a isso. Não existem atalhos, não existem jeitos fáceis, não existe sorte, não existe milagre. Existe você e a decisão que você toma agora. Você pode continuar fingindo que tá tudo bem, vivendo no automático, se anestesiando com distrações, se afogando nas mesmas desculpas de sempre, esperando que magicamente as coisas mudem. E sabe o que vai acontecer? Nada, absolutamente nada. Você vai continuar acordando, olhando pro espelho e enxergando alguém que não reconhece. Vai continuar carregando um vazio que te destrói por dentro e sorrindo para não assustar os outros. Vai continuar sendo só mais um nome perdido na multidão, mais um corpo que ocupa espaço, mais uma vida que passou, sem nunca ter sido vivida de verdade. Ou você pode escolher levantar, você pode escolher quebrar a própria mente, quebrar a própria história, quebrar quem você é hoje para construir quem você nasceu para ser. E não se engane, isso dói, vai doer muito, porque não é fácil olhar no espelho e perceber que tudo o que você é hoje é resultado das escolhas que você fez, das desculpas que você abraçou, dos medos que você alimentou, da covardia que você vestiu todos os dias. Mas é aí que começa a sua libertação, porque se foi você que construiu isso, então é você quem pode destruir. A vida não te deve nada, ninguém te deve nada, mas a partir do momento em que você entende isso, você percebe que também não deve mais carregar o peso de ser quem não quer ser. Você não é obrigado a ser essa versão fraca, medíocre, vazia, perdida. Você não é obrigado a seguir o roteiro que te deram, a viver o script que a sociedade escreveu para você, a se conformar, a aceitar. Você pode e deve se rebelar. Se rebelar contra essa mente que te sabota, contra esse sistema que te quer distraído, fraco, controlável, contra essa vida que tentaram te vender e que lá no fundo você sempre soube, não é sua. Mas entenda uma coisa, ninguém pode fazer isso por você. Não sou eu, não é um vídeo, não é um livro, não é uma frase motivacional. É você, só você. Se você quiser, pode continuar do jeito que tá, e tudo vai continuar exatamente como é, exatamente como sempre foi. Ou
você levanta, você decide, você faz, você se torna aquilo que nasceu para ser. E não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser confortável, mas vai ser real, vai ser verdadeiro, vai ser libertador. No fim, só existe uma pergunta que importa. Você escolhe morrer como ninguém ou renascer como alguém? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que você é diferente da maioria. Enquanto muitos ignoram, você parou para refletir, e só isso já é o primeiro passo para mudar de verdade. Agora é com você. Vai continuar vivendo no automático ou vai fazer valer o tempo que ainda tem? A escolha é sua. Se esse vídeo te fez pensar, então se inscreve no canal e deixa o like. É rápido, de graça e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Até o próximo.